O Supremo Tribunal Federal formou maioria há pouco para descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Logo após o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, veio a público criticar essa decisão da Corte. Para o parlamentar, a decisão do Supremo é uma invasão à competência do Poder Legislativo. O presidente do Congresso ponderou ainda que a posição do ministro é objeto de preocupação no parlamento. Pacheco é autor de uma PEC que tramita na Câmara Federal, que criminaliza a posse e o porte de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade. Vamos ao Rio de Janeiro começar com o Roberto Mota, ao vivo. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Essa é a notícia do dia. STF decide descriminalizar o porte de maconha, só que a decisão em relação à quantidade, especificamente, ficou para amanhã. Bem, manifestação do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, dizendo que essa decisão caberia ao Congresso, Mota. Essa decisão é uma boa notícia para as pessoas em situação de maconha, Caniato, mas é uma péssima notícia para o Brasil. Boa noite para você, para os meus colegas de bancada e para a nossa audiência que está se perguntando nesse momento o que falta mais acontecer no Brasil. Há muitas coisas das quais esse país precisa. Entre essas coisas não está a maconha. A liberação das drogas, seja de que forma for, é pauta de uma elite urbana que já está com a vida ganha e quer tranquilidade para fumar o seu baseado sem se incomodar com a polícia. Mas e os jovens que têm a vida pela frente? E os jovens humildes, que hoje já vivem em áreas dominadas pelo narcotráfico e que lutam contra todas as dificuldades? O que o uso da maconha representará para esses jovens? Problemas intelectuais e psiquiátricos, risco de dependência, baixo aproveitamento escolar, frustração social e pobreza. Também com a gente o delegado Palumbo. O delegado Palumbo, como as pessoas já acompanham, é deputado federal e também traz a sua percepção daquele deputado que acaba conversando com pessoas de várias correntes políticas para entender exatamente de que maneira uma decisão que é tomada no âmbito do Poder Judiciário acaba impactando também no Poder Legislativo. Bem, o STF decidiu há pouco descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Delegado Palumbo, amanhã os ministros vão decidir a quantidade exata que o indivíduo poderá portar para ser considerado um usuário e não um traficante de drogas. Bem, logo após essa decisão, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, disse que discorda, porque, segundo ele, esse debate deveria acontecer no âmbito do Poder Legislativo. Delegado, bem-vindo. Obrigado, uma boa noite a toda a nossa audiência. E ele está certo. Isso aí faz parte do Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O que o Supremo faz com essa decisão é abrir um precedente gigantesco para que milhares de traficantes saiam pela porta da frente, porque é isso que os advogados vão pegar. Olha, o Supremo já decidiu que você andar com 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, não é tráfico de drogas. Então, podem sair todos. Mas quem está dando risada disso, quem está feliz da vida disso, são os traficantes. É o crime organizado, que está dando risada com o judiciário extremamente, lamentavelmente, complacente com a criminalidade. Já falei aqui inúmeras vezes que a pessoa pode ser traficante com 1 pino de cocaína e pode não ser traficante com 5 quilos de maconha. Mas eles não entendem e insistem nessa ideia de querer descriminalizar as drogas. E se tiver um plebiscito, eu tenho certeza que 70% da população vai querer que não se tenha droga. Afinal de contas, qual pai, qual mãe, qual irmão quer algum parente seu viciado? Ninguém quer. Eu não quero isso para os meus filhos, também não quero para os filhos dos outros. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. E essa decisão é tão absurda que o policial agora, os governos do estado, além de comprar o coldre, a arma, vai ter que comprar uma balança. Não, peraí, anda com a balança lá, que aí você mede na hora lá. Olha, hoje no programa Pingos nos Is, o David Tarso falou, olha, eu tive a curiosidade de pesar um cigarrinho. Pesa 1 grama. Ou seja, 60 gramas, 60 cigarros de maconha.
Isso é tráfico de drogas. Pelo amor de Deus, absurdo isso daí. Absurdo, triste, e quem vai pagar a conta é a sociedade. Tá certo. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ação e reação, decisão do Supremo Tribunal Federal descriminalizando o porte de maconha para as pessoas poderem consumir uma quantidade exata, determinada. Amanhã eles vão decidir qual é a quantidade. Enfim, e a reação já do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, dizendo que essa decisão, esse debate deveria ter acontecido no âmbito do Poder Legislativo. Beraldo, suas impressões. Há dúvida quanto a isso, Caniato? Não me parece haver dúvida de que é o Legislativo que deve decidir sobre isso. Mas Vossas Excelências entenderam de outra forma. Bom, boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao Mota, e a nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, mesmo nessas noites onde a gente fica inquieto, sem entender como são definidas as prioridades no Brasil. Quantos casos nós conhecemos, nossos ou de pessoas próximas, que lidam com a justiça tentando uma decisão por muitos anos, décadas, sem que a justiça chegue a uma conclusão, se sim ou se não, se tem direito ou se não tem, se é culpado ou se é vítima da culpa de outro. O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal para priorizar a agilidade da justiça? O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal para rever a dinâmica de uma justiça lenta, como eu disse, mas que custa mais de 120 bilhões de reais todos os anos a nós, a sociedade brasileira? O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal diante de um volume absurdo de disputas tributárias que lotam os tribunais do Brasil afora, colocando o contribuinte na posição humilhante de ter que lutar por décadas para ter o seu direito de pagar impostos corretamente, de não ser obrigado a pagar aquilo que ele não deve, para que no final do trabalho do judiciário lhe seja entregue um precatório, que sabe-se lá quando será pago. Mas as pautas que são urgentes para o Supremo Tribunal Federal não são essas. As pautas urgentes para o Supremo Tribunal Federal são a liberação da maconha, são as terras indígenas. Apesar de estar expresso na Constituição qual é o marco que deve ser considerado, e tantas outras pautas de costumes que não lhe cabem decidir, mas ele vai adiante, ele quer o protagonismo, ele quer brilhar diante das câmeras da TV Justiça, quer cantar evidências com a juventude, porque eles são muito populares, eles são muito legais. É isso que a gente espera do nosso Supremo Tribunal Federal? Bom, eu não sei, Caniato, mas não é o Supremo Tribunal Federal que eu quero para o meu país. Eu que tive referências de um Supremo Tribunal Federal onde atuaram figuras absolutamente brilhantes e anônimas. Bilac Pinto, meu avô, Adalto Lúcio Cardoso, Oscar Dias Correia, que dirigiu o seu Opala pelas cidades sem ninguém dar bola a ele. Aliomar Balieiro, tantas pessoas brilhantes que passaram por essa corte, mas que foram substituídas por esses ministros que aí estão se ocupando da maconha da galera. Realmente é muito frustrante. Pois é, eu vou voltar com o Roberto Mota. Mota, claro que eu tive curiosidade de ler comentários nas redes sociais e tem uma turma que está estourando rojões, né? Na verdade, vai na contramão de tudo aquilo que muitos ministros defenderam no plenário. Se você olhar no ranking dos assuntos mais comentados do X, tem a hashtag Descriminaliza STF. E essa turma fez uma série de posts.
Um aleatório que eu peguei. Eu na esquina mais próxima a partir de hoje. Um vídeo desse camarada aqui fumando maconha. Um outro post. Maconha foi descriminalizada no Brasil. Ou seja, fumar um baseado não é mais crime. E o pessoal soltando rojões. Enfim, um vídeo qualquer. STF descriminalizou a ganja. E o pessoal fazendo uma comemoração, uma roda, todos fumando maconha. Enfim, há um grupo que está comemorando. Só que esse grupo que comemora, possivelmente em algum momento vai reclamar do alto índice de roubo de celulares. Ou seja, eles vão financiar o crime, né? Seu microfone, Mota, por favor. O problema é que não são só eles que vão pagar esse preço. Na verdade, a notícia já se espalhou. Já ligaram para avisar o meu filho aqui. Olha, o governo liberou a maconha. Foi assim que a notícia chegou. O governo liberou a maconha. A maioria das pessoas não vai entender o que foi que aconteceu. E é assim que esse governo vai entrar para a história. Cabe perguntar, essa decisão vai trazer novos investimentos para o Brasil? Não. Essa decisão não vai criar novos empregos. Essa decisão não vai aumentar o PIB do país. Essa decisão não vai melhorar a qualidade do ensino, nem contribuir para a saúde pública, nem acelerar o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, qual é o benefício dessa decisão? Para a maioria dos brasileiros não há benefício algum, porque essa decisão apenas atende às necessidades intelectuais, emocionais e ideológicas de uma minoria. Os benefícios dessa decisão estão no imaginário daquelas pessoas que Thomas Sowell, o grande economista americano, chama de os ungidos. Mas eu fiquei um pouco mais animado porque eu vi aqui uma declaração do ministro Fux de hoje, em que ele diz, em um Estado democrático, a instância maior é o parlamento. O STF não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Pois é, justamente na esteira disso que trouxe o Mota, delegado Palumbo, há uma grande expectativa em relação ao avanço da PEC das drogas no Congresso Nacional, né? Como os parlamentares têm tratado disso? Caso a decisão vá na contramão do Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer a decisão do Congresso, é isso? A verdade é que o governo atual ele quer a liberação das drogas, porque senão seria muito mais fácil e rápido a gente aprovar essa proposta de emenda constitucional para criminalizar. Eles têm interesse que isso daí, essa porcaria chamada maconha, seja aí usada, inclusive por muitos que defendem essas pessoas, né? Isso é absurdo, né? Nós estamos lutando, eu tenho conversado com os deputados e a nossa preocupação é aprovar esse projeto, passando pelas comissões, obviamente, pelo processo legislativo, mas que se aprove isso. Muito provavelmente, creio eu, que o governo vai vetar. E aí vai o Congresso, de novo, tentar derrubar o veto presidencial. Lamentável esse tipo de decisão, porque, como eu havia dito, milhares de traficantes, a partir dessa decisão, os advogados já estão correndo para que eles sejam soltos. Tá certo. Beraldo, o delegado Palumbo, há pouco, ele falou em uma decisão que abre um precedente perigoso. A gente está falando de quais consequências? Impacto nas próximas gerações, o impacto fora do comum e talvez não mensurável nesse momento na saúde pública, fomento à criminalidade também. Quais aspectos que a gente precisa trazer? Bom, Caniato, obviamente quando você tem uma sociedade autorizada a fumar e portar tranquilamente os seus muitos cigarros de maconha, é que se perguntar se ficará só na maconha. Porque se já não há estímulo para as forças policiais fazerem as abordagens, tendo em vista que a maconha é o produto mais consumido, será que vão fazer a abordagem para pegar também a cocaína? Ou será que vai ficar naquela história de que, agora, se for para consumo próprio, liberou geral, consuma aí o que você quiser, porque o usuário é oficialmente, legalmente, aos olhos da Corte Suprema, um pobre coitado, um tadinho, uma vítima que tudo pode
e que todos estão contra ele. Então, ele precisa ser protegido. De uma certa forma, ele não consegue lidar com esse vício, né? Que talvez eles chamem de hábito, mas esse vício que parece que nasceu com o usuário, né? O Mota dizia ontem, ninguém começa a usar droga viciado, a pessoa se vicia porque quer, a pessoa experimenta porque quer. E o que nós deveríamos estar fazendo, que era ensinar valores, referências morais, princípios para os nossos jovens, para que eles entendam o dano que a droga produz neles próprios e na sociedade como um todo, não. A gente está incentivando o consumo. Eu quero ver agora um pai repreender um filho adolescente porque está fumando maconha com os amigos. Quer dizer, o pai vai ter que se contrastar ao que está legalizado, ao que está autorizado. Como é que você fica diante de um argumento desse? E olhando para o futuro, como você disse, Caniato, o que esperar de uma geração ou de gerações que não estão sendo formadas, preparadas para vencer desafios, superar dificuldades, mas sim para encontrar o atalho do prazer momentâneo e da solução de suas frustrações e de uma construção de limitações no seu cérebro que impedem esses jovens, crianças hoje, e que vão chegar na fase adulta incapazes de competirem com outras nações. É o Brasil pegando o seu futuro e queimando, literalmente queimando. Você, Mota, consegue projetar quais podem ser as consequências de uma decisão como essa, só para a gente encerrar esse capítulo? O caos. A projeção que eu faço é o caos. E olha que eu não sou de fazer projeções pessimistas. Vocês me conhecem. Mas eu imagino nesse momento o que está se passando na cabeça dos policiais brasileiros. Eu imagino nesse momento o que está se passando na cabeça dos usuários de drogas. A maconha é porta de entrada para outras drogas. O Estado que não tem a coragem moral de reconhecer isso e proibir a droga vai ter que lidar com as consequências. O Estado vai continuar enfrentando traficantes, porque o tráfico não vai desaparecer, pelo contrário, e ainda vai ter que lidar com uma multidão de dependentes químicos. Eu já sugeri aqui, verifiquem quanto custa uma diária numa clínica de reabilitação. Eu duvido que a verba do SUS seja suficiente. Agora, as piores consequências dessa decisão se chamam PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc., etc. Quem financia essas organizações são os usuários de drogas. Esse financiamento, a partir de hoje, vai aumentar muito.